Olá, alunos, tudo bem? Bom, hoje vamos começar então a nossa primeira aula de cálculo de medicamentos. Então, vamos começar. Bom, por que então temos que fazer essa revisão de matemática básica? O nosso principal objetivo aqui são os cálculos de medicamentos, certo? Então, para você saber fazer todos os cálculos de medicamentos, tem que saber, primeiramente, quais são as operações básicas da matemática. Então, tem muita gente que não está habituada, acostumada, ou faz muito tempo que não vê cálculo de medicamento. Então, essa matemática básica é essencial para nós relembrarmos, certo? Vamos começar então. Vamos começar pela adição e subtração, com números decimais. Bom, primeiramente temos que respeitar algumas regrinhas para começarmos a fazer os cálculos, tá certo? Primeira regrinha é colocar vírgula embaixo de vírgula, para não se perder, certo? Se você coloca vírgula embaixo de vírgula, o seu resultado ficará certo. Segunda regra, igualar os números das casas decimais com zeros. Os zeros, eles podem não ser representados, mais para frente vou dar um exemplo. E a terceira regra é fazer a operação de adição ou de subtração como se eles fossem números naturais. Então, vamos estar trabalhando com números decimais, porém, contudo, todavia, nós estaremos realizando essas operações como se elas fossem números naturais. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos resolver então uma adição. Aqui temos 17,6 mais 321,4. Bom, é importante que vocês resolvam montando a sua conta, certo? Montando, seja ela no caderno, seja ela numa folha, peguem todos os cálculos que tiverem aqui e montem, certo? Na calculadora vocês podem até conseguir resolver dentro de um hospital, né? Durante alguma prova que não tenha tanta importância, mas quando vocês estiverem fazendo algum concurso, alguma prova para entrar em alguma instituição, não é possível utilizar um celular ou uma calculadora. Então, é importante que vocês saibam montar a conta. Vamos lá, então, montando a conta. Essa ficará 17,6 mais 321,4. Ó, reparem bem, vírgula embaixo de vírgula, tá ok? Aqui, lembra a segunda regrinha lá que eu falei para vocês? Representarem os zeros, né? Ele pode ou não ser representado, tá? Fica a opção de vocês, a escolha de vocês. Se vocês quiserem colocar um zero aqui, para facilitar, pode colocar, tá certo? Monta passo traço para fazer a soma então. 6 mais 4, 10, vai 1 aqui em cima. 7 com 1 vai ficar 8, mais 1, 9. 1 mais 2, 3 e desce o 3, certo? Porque mesmo que você coloque o zero aqui, 3 mais 0, 3. Então, vírgula embaixo de vírgula e esse resultado ficará 339,0 ou somente 339. Para subtração, na subtração, no cálculo de medicamentos, nós temos uma regrinha também aí particular. O que acontece? Quando você administra algum medicamento numa pessoa, você não vai ter um número negativo, você não vai ter como tirar o medicamento da pessoa, certo? Então, para subtração, né, aqui em cálculos de medicamentos, nós sempre vamos tirar o menor do maior, certo? Nós não teremos, então, números negativos em cálculos de medicamentos, tá ok? Montando essa conta, então, ficará 6,00. Ih, Bro, por que você colocou o 00 aqui agora, hein? Olha aqui, não estamos trabalhando com 0,57? Montando essa conta, ela vai ficar assim, certo? 6,00 menos 0,57.
Tá ok? Esses zeros aqui vai servir só para facilitar a nossa vida aqui na hora de fazer a conta. Então, para fazer essa subtração, você vai ter que emprestar o número aqui, né, do 6 aqui, porque esse vizinho também não tem nada, e esse vizinho aqui, ele quer por tudo quanto é jeito tirar alguma coisa do vizinho de cima. Então, aqui você empresta o 1 do 6, vai ficar 5, empresta para esse daqui vizinho, que vai ficar 10, só que é esse aqui que ainda está querendo o número. Então, você vai emprestar aqui, vai ficar 9, e aqui vai ficar 10. 7 para chegar em 10, 3. Lembra aqui que a gente emprestou? Aqui já está emprestado, então aqui já não é mais 0 também, é 9. Então, 9 menos 5, 4. E aqui também não é 6, é 5 agora. 5 menos 0, 5. Tá ok? Facinho, né, gente? Vamos lá. E agora, vocês têm, então, aqui mais exercícios para treinar, tá ok? Vão ter 1, 2, 3, 4 exercicinhos aqui para vocês treinarem a soma e mais 4 exercícios para treinarem a subtração. O gabarito vai estar sempre no final das aulas, tá ok? E qualquer dúvida vocês podem voltar o vídeo, podem rever a explicação e se continuar, permanecer ali, não conseguir entender, escrevam aqui embaixo, mandem seu recado, mandem a sua dúvida que nós responderemos. Tá certo? Vamos falar agora sobre multiplicação e a nossa primeira vai ser múltiplos de 10. Múltiplos de 10, gente, é bem facinho de resolver, porque a gente só anda com a vírgula, certo? Como estamos falando de multiplicação, temos que lembrar então que é sempre para aumentar o número, tá ok? Quando você multiplica algum número, é que você está querendo aumentar. Pensa em dinheiro. Pensar em dinheiro é a coisa mais batata para a gente poder imaginar os nossos cálculos. Se você pensar em dinheiro, se você quiser multiplicar o seu dinheiro, como que você vai fazer? Se você for multiplicar o seu dinheiro, você vai aumentar ele, correto? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Temos aqui 0,004 vezes 1000, tá? Vamos pensar então que temos 0,004 centavos, tá? E eu vou multiplicar esse número então por 1000. O que eu vou fazer? Vou somente andar com a minha vírgula. Posso até montar a minha conta, certo? Aqui, a minha vírgula não tá aqui. Quantos zeros tem o 1000? 1, 2, 3. Então, eu tenho que andar 3 casas decimais para a direita. Vamos aumentar esse número. A vírgula está aqui. 1, 2, 3. 4,0 é a mesma coisa de dizer, então, o quê? 4. Nosso resultado, então, será 4. Mais um exemplo. 15,1 vezes 1000, que eu tenho aqui R$15,10, tá? E eu multipliquei, então, por 1000. Vamos ver aqui como vai ficar. Tenho 3 casas decimais para aumentar para a direita, então vou andar aqui. 15,1, certo? Vou andar 1, 2, 3 casas. Mas essa casa andou e não aconteceu nada aqui, né? O que acontece? Temos que colocar os zeros, tá? Aqui sim, esses zeros são importantes serem representados. Então, quando eu tinha R$15,10, quando eu multipliquei por 1000, eu fiquei com R$15.100. Ó, bom essa multiplicação, né? Então, somente mudar a posição da vírgula é o que já basta para resolver os múltiplos de 10. Então, aqui, 0,0004 vezes 1000. Quanto vai ficar?
eu tenho 0,0004 vezes 1000. Eu tenho 3 casinhas para andar, certo? 1, 2, 3. Tá ok? Então, eu vou andar. Vou passar com essa vírgula. 1, 2, 3. Resultado final, 0,4. Próximo exemplo. 2,205 vezes 10. Se eu tenho R$2,205, quanto que eu vou ter aqui? Vezes 10. Eu vou andar com a minha vírgula somente uma casinha. Por que somente uma casinha? Quantos zeros tem o 10? 1. Então, eu ando somente uma casa decimal para a minha direita. Tá ok? Passando aqui, resolvendo esse exercício, 22,05 ou 0,50, tá ok? Esse zero aqui, ele pode ser ou não representado. 3,405 vezes 100. Ficou fácil agora, hein, gente? Vamos lá. Se eu tenho aqui 3 casinhas para andar e eu tenho aqui 2 casas no 100, certo? Quanto vai ficar? 340,5. Tá ok? Eu andei 2 casas, porque são 2 casas, são 2 zeros, tá? 2 zeros, eu ando 2 casas para a direita. Vírgula aqui, 1, 2. Mais um exemplo. 9,54 vezes 100, que vocês já conseguem resolver sozinhos, hein? Vamos lá. 954, número natural inteiro, tá ok? Essa vírgula aqui, juntamente com esses zeros, pode ou não ser representada, tá certo? Se vocês colocarem vírgula, obrigatoriamente vai ter que representar um zero, porque não fica uma vírgula sozinha em um número, tá certo? Sempre que tiver uma vírgula aqui, ele tem que estar acompanhado de algum número, tá bom? Aqui então temos alguns exercícios para vocês resolverem. Nós vamos resolver então a multiplicação sem ser múltiplos de 10, tá? Vamos lá, 77,7 vezes 2,5. Dica da prof. Tá vendo aqui que tem 3 números e esse número aqui tem 2? Sempre coloquem embaixo, na hora da montagem da conta, aquele que tiver menor número, pois assim vocês vão ter menos casas para somar. Daqui a pouco eu já vou te explicar. Vamos montar as contas então. 77,7 vezes 2,5, tá ok? O menor número embaixo para ser multiplicado. Resolvendo, 5 vezes 7, 35. Sobe 3 aqui, 5 vezes 7, 35, mais 3 que está aqui em cima, 38. 5 vezes 7, 35, com 3 que está aqui em cima, 38. Não tem nenhum outro número para ser multiplicado, o 38, o 3 vai ficar aqui. Resolvendo o próximo número, número 2. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1 que está aqui em cima, 15. O 5 fica, o 1 sobe. 2 vezes 7, 14. Com mais 1, 15. Tá ok? Agora, vocês não podem esquecer de uma coisa. Quando vocês forem resolvendo, conforme vocês forem resolvendo a multiplicação, a quantidade de número que tiver aqui, vocês vão colocando os resultados aqui, certo? Mas esse sinalzinho de mais, ele vai deslocar a sua equação, a sua operação para a esquerda, tá ok? Então, quantos números tiverem aqui, você vai ter que deixar esse sinal de mais andando aqui para a esquerda também, tá? Deslocando a sua operação para a esquerda,
tá ok? Se tivesse mais um número aqui, por exemplo, eu colocaria 2 sinaizinhos de mais aqui e colocaria o próximo número em seguida desse sinal de mais, tá ok? Então, resolvendo, você tem que somar aqui agora essa operação. Bom, somando então esse resultado, como é que fica? 5, esse sinal é como se fosse um 0, certo? Então, 5 mais 0, 5. 8 mais 4, 12, sobe 1. 8 mais 5, 13. Mais 1, 14, sobe 1. 5 mais 3, 8. Mais 1, 9. 1 mais 0 que está aqui, não sendo representado aqui, desce 1, tá? Aí o que eu faço com a minha vírgula? Eu resolvi até agora aqui como se fossem números naturais, tá certo? Mas nós não podemos esquecer que são números decimais, né? Representado aqui com a vírgula. Quando nós estivermos falando de multiplicação com números decimais, conta-se as casas após a vírgula. Então, quantas casas após a vírgula nós temos aqui nessa multiplicação? 1, 2, tá ok? A minha vírgula que tá aqui, no final da minha operação, na minha vírgula que tá aqui, ela vai andar então as 2 casas. 1, 2, tá ok? Vírgula, esse número então ficou 194,25. Certo? Vamos para uma outra conta para vocês terem certeza de que entenderam. 2,2 vezes 3,3. Como que resolve? Monta essa conta normal. Não precisa ser vírgula embaixo de vírgula. Aqui deu certo, né? Porque deu certo. Mas não precisa ser vírgula embaixo de vírgula. Porque o que conta é aqui. Tá? As vírgulas na hora da gente resolver colocar no final aqui na operação. Então, resolvendo essa multiplicação, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Não esqueçam do sinal do mais, deslocando essa operação para a esquerda, certo? Vamos para o próximo número. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Somando então essa multiplicação, como é que fica? 6 mais 0, 6. 6 mais 6, 12, vai 1. 6 mais 1, 7. Certo? Então, nós temos agora que contar as casas as casas decimais, né? Tem o que então? 1, 2 casas decimais. Certo? Minha vírgula que está aqui ao final do número vai andar então 2 casas. 1, 2, 7,26. Tá ok? Não entendeu, não compreendeu, perdeu alguma parte? Volta ao vídeo e reveja a explicação, tá? Aqui temos mais alguns exercícios para vocês treinarem e o gabarito vai estar ao final da aula, tá ok? Falando agora então sobre divisão com números decimais sem ser múltiplos de 10. Primeiro exemplo aqui, 24,4 dividido por 1,3. O que vai acontecer? Primeiramente, temos que colocar o nosso número como número natural. Então, vamos multiplicar por 10. Por quê? Vamos andar somente uma casinha aqui, tanto para esse número quanto para este número, tá certo? Esses dois números, então, vão ficar 244 dividido por 13. Vamos resolver a nossa conta agora como números naturais mesmo. 1 vezes 13, 13. 24 menos 13 vai dar 11, certo? Aí temos um outro número aqui. Desce então esse número 4. Junta todos eles, fica 114. Quantos números aqui? Que número que vezes 3? 13 vai dar próximo ali de 114. 8, certo? 8 vezes 13, 104. 114 menos
104 vai dar 10, tá ok? Aí, o que que acontece? Eu tenho que continuar, então, a minha operação, tá? Para isso, eu vou colocar uma vírgula embaixo aqui no meu resultado e vou poder colocar o zero, tá? Como 10 não era divisível por 13, agora 100, após eu ter colocado esse zero aqui, ele vai ser divisível por 13, tá ok? Então, que número que é que vai dar próximo ali de 100 vezes 13, que vai dar próximo de 100? 7, tá? 7 vezes 13, 91. 100 menos 91 vai dar 9, tá ok? Então, continuando aqui, para eu poder continuar essa minha operação, o que que eu faço? Eu tenho que colocar o zero, tá ok? Como eu já coloquei essa vírgula aqui, eu não preciso colocar de novo. Eu posso simplesmente acrescentar esse zero aqui, tá ok? Então agora 90 é um número divisível aqui por 13. E que número que dá próximo aqui? 6. 6 vezes 13 dá 78, tá ok? Resolvendo, vai me restar 12. Eu posso continuar resolvendo essa equação? Posso. Preciso? Não. Tá ok? Para mim, em cálculos de medicamentos, 2 casas decimais após a vírgula já é o suficiente para resolver. Tá certo? Nosso segundo exercício, então, 351,4 dividido por 100. Na mesma pegada do exercício anterior, vamos retirar a vírgula aqui, multiplicando então por 10. Esse número vai ficar 3.514 e não podemos esquecer do 100. Então, multiplica-se também por 10. Então, ficará 3.514 dividido por 1.000, tá ok? Nosso primeiro, então, número que dá próximo aqui, que você multiplicando por 1.000 vai dar próximo de 3.514. Vai o 3, correto? 3 vezes 1.000, 3.000. 3.514 menos 3.000, 514, tá ok? O que nós fazemos então agora para colocar, se tornar esse número aqui divisível por 1.000? Adicionamos um zero, tá? Só que não podemos simplesmente adicionar o zero no oba-oba. Precisamos colocar então a nossa virgulinha aqui, tá ok? Tudo que fazemos aqui temos que prestar contas para o outro lado, certo? Então, coloca-se o zero aqui e a vírgula aqui. Agora sim, esse número fica divisível por 1.000. 5.140 dividido por 1.000. Esse número aqui vai dar 5, né? Que vai dar 5 vezes 1.000 vai dar 5.000, tá ok? Aí, 5.140 menos 5.140. Como já colocamos aqui a nossa vírgula, podemos emprestar, né? Podemos adicionar mais um zero aqui para tornar esse número divisível por 1.000. Então, que número que vezes 1.000 vai dar próximo aqui de 1.400? 1, certo? 1 vezes 1.000, 1.000. 1.400 menos 1.000 vai sobrar 400, tá ok? Sobra 400. Podemos então adicionar mais um zero aqui para esse número ficar divisível por 1.000 e vamos ver que número que dá aqui então. 4 vezes 1.000, 4.000. 4.000 menos 4.000, zerou a nossa conta, certo? Próximo exercício então, 250 dividido por 25. Essa até muitas pessoas conseguem resolver de cabeça já. Mas lembrem-se, é melhor montar a conta no caderno, tanto para treinamento quanto para conferência dos resultados, tá ok? Então, 250 dividido por 25. Né? Esse número aqui não tem vírgula para ser retirado, então podemos montar a conta diretamente. 25, né? Juntando aqui, 25 é um número divisível por 25
E quem é que vezes 25 dá 25? 1. Certo? Zerou aqui a nossa conta, então. 0. Só que o que acontece? Eu ainda tenho um 0 que faz aqui parte da conta. Certo? Não era 25 o nosso resultado, nossa conta, era 250. Tá ok? Então, esse 0 aqui, ele pode ser simplesmente abaixado aqui. Tá ok? Vai ficar 0, 0. Fecha a nossa conta, né? Zero a nossa conta. Porém, contudo, todavia, precisamos prestar a conta para o outro lado. Abaixamos esse 0 aqui, nós precisamos então adicionar esse 0 aqui também, tá? Então, 250 dividido por 25 é igual a 10. Nós aqui temos alguns exercícios para treinamento, tá ok? Montem, revejam, refaçam e o nosso gabarito está ao final da aula, tá ok? Qualquer dúvida, podem mandar então nessa caixinha branca aqui pra gente, para podermos responder, tá ok? E também voltem o vídeo se tiver alguma dúvida e que vocês gostariam de rever, tá certo? A explicação. Então agora vamos falar um pouco sobre fração. O que é a fração? A fração é uma parte de um todo, certo? Ou uma ou mais partes de um todo, certo? Então, o que nós podemos fazer? Vamos ver um exemplo aqui. Foi prescrita a vitamina C de 250 miligramas, só que na unidade que estamos trabalhando só tem comprimidos de 500 miligramas. O que eu devo fazer para administrar então esse comprimido para o meu paciente? Tá ok? Se 500 miligramas é o comprimido inteiro, 250 miligramas é a metade do comprimido, certo? Então eu divido o comprimido ao meio e administro uma parte, né, uma metade só desse comprimido para o meu paciente. Então o comprimido foi dividido em duas partes iguais e será utilizado somente uma parte. Tá ok? Então, como que eu consigo demonstrar, né, representar essa fração? Utilizando símbolos matemáticos. Nós utilizamos, então, símbolos matemáticos empregando números naturais, né, separados, então, por um traço. Bom, no caso do exercício anterior, então, né, desse daqui da vitamina C de 500 miligramas, ele foi dividido, então, em duas partes, tá ok? Voltando, né, então, se duas partes é o todo, esse número, o 2, vai ficar embaixo, tá? E o que a gente utilizou? Foi uma parte só. Então, esse número fica em cima, tá ok? Esse número aqui é representado como 1-2, tá? Ou também conhecido como meio, tá certo? Então aqui temos alguns exercícios para praticarmos, né? Então vocês vão fazer a representação fracionária desses símbolos. Como assim, prof? O que tem aqui? Esse símbolo aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, tá ok? Ele está dividido em 8 pedacinhos. Então, esse 8 é o total dele. Então, represento ele aqui embaixo. E quantas partes estão sendo consumidas? Como que eu sei que ele está sendo consumida? Uma, porque ele está pintado, tá? E outra, porque é a menor parte aqui do todo, tá ok? Então, quantas partes aqui tem pintadas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que 5, esse 5 vai em cima, tá ok? Eu tenho 5 8/8, certo? Vou resolver esse daqui com vocês. Esse daqui é como se fosse aquele comprimido de 500 miligramas de vitamina C, tá? Eu tenho então aqui um comprimido e eu dividi ao meio, tá? O que eu fiquei? Com duas partes. Então,
se eu tenho duas partes desse comprimido, essas duas partes é o meu total. Então, ele vai aqui para baixo. Então, eu utilizei as duas partes? Não, utilizei somente uma. Então, essa parte que eu utilizei vai para cima. 1/2. Tá ok? 1/2 ou meio. Esses dois aqui eu vou deixar para vocês praticarem e o gabarito vai estar no final da aula. Se você perdeu alguma explicação ou não entendeu alguma coisa, volta o vídeo. Então, como que eu represento aqui as frações ordinárias em números decimais? Eu falei para você que 1/1, né? Ou se não, ela pode ser representada em números decimais em 1,0. O que significa esse 1/1,0? Um inteiro. Tá vendo? Eu tenho aqui um frasquinho inteiro. Ele pode ser representado assim, em fração, ou assim, em números decimais. Certo? Aí aqui, olha lá, gente, olha o comprimido aqui de novo. Eu dividi ele então em 2, eu tenho 1/2 ou 0,5, certo? Que é meio em números decimais, tá ok? E aqui, eu dividi ele em 4, peguei ele, tenho 4 partes. Essas 4 partes aqui então vai ser o meu total. Eu tenho então 4 embaixo aqui. Tá? Ou se não, eu utilizei uma única parte desses 4, então eu tenho aqui 1, tá? Então eu tenho 1/4. Para representar esse 1/4 em números decimais, como é que eu faço? 0,25, tá ok? É só pegar 1 dividir por 4, vai dar 0,25. 1 dividido por 2, 0,5. É assim que temos que representar, então, se for números decimais. Vamos aprender um pouco da regra de 3. Conversar um pouco sobre a regra de 3. O que a regra de 3 permite a gente fazer? Encontrar um quarto valor. Por que a regra de 3? Porque eu tenho 3 valores. O quarto é o que eu quero achar. Então, eu tenho 3 valores e o meu quarto vai ser o meu x, geralmente representado pelo x. Um exemplo, então, de regra de 3. No quadro de funcionários de um hospital aqui, de um pronto-socorro, nós temos 30 pessoas que trabalham no total, tá? E dessas 30 pessoas, 2/3 são de sexo masculino. E eu quero saber quantos, então, que trabalham nesse pronto-socorro ou nesse hospital e que são masculinos. Conseguimos resolver com regra de 3. Como? As nossas 30 pessoas aqui é o nosso 3 inteiros, certo? O total aqui de 3 partes, tá ok? 30 pessoas tá para 3 partes inteiras. 2 partes, então, na nossa fração tá para quanto? Vamos resolver? Sempre que você for resolver regra de 3, sempre começa pelo x e sempre cruzando, sempre resolvendo cruzado. Então, x vezes 3, 3x, igual 30 vezes 2, tá ok? Aí vocês fazem o quê? Resolvem essa conta aqui primeiro. 3x igual 60, né? 30 vezes 2 igual 60. Só que eu não resolvi ainda, não terminei de resolver, porque eu tenho que isolar esse x. Se eu tenho que isolar esse x, eu vou passar esse meu 3 aqui do outro lado da minha conta. Como que eu faço isso? Ele não está multiplicando aqui? 3x, 3 vezes x? Ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, ele passa 60 dividindo por 3 é igual a 20. O que significa, então, esse meu x?
Olha aqui, onde ele tá. Então, significa que dessas 30 pessoas aqui, 20 são do sexo masculino. Tá ok? Então, a minha resposta é 2/3 é igual a 20 pessoas. Aí nós temos aqui mais exercícios para vocês resolverem. A hora que vocês tiverem dúvidas sobre regra de 3, sobre como montar, volta o vídeo e veja como é que monta então essa regra de 3. Uma dica, gente, sempre na regra de 3 você trabalha com unidade embaixo de unidade. Então, no caso anterior aqui, tínhamos pessoas, certo? Então, pessoas embaixo de pessoas, tá ok? Partes inteiras embaixo de partes inteiras, miligrama embaixo de miligrama, grama embaixo de grama, ml embaixo de ml, tá ok? Sempre então trabalhar com unidades iguais, tá? Nós temos então 4 exemplos para vocês fazerem, 4 exercícios para vocês resolverem e qualquer coisa voltem o vídeo. Qualquer coisa, deixem o seu recadinho aqui embaixo, tá bom? Nossas referências bibliográficas, certo? E nos vemos na próxima aula.